incrível produção de cebolas na Holanda, mais de 90 toneladas por hectare. Qual será o segredo? Here we have a day length of 16.5, 17 hours, the longest day. Na primeira reportagem da Missão Holanda, nós vamos conversar com agricultores e também saber da pesquisa quais são os desafios. The TRIPS is coming up a problem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, e nesta edição também é destaque. Ferrugem asiática é tema de seminário da soja em Ituporanga. Tem impulso para crescer a história do agricultor de Petrolândia que, com a construção de um novo galpão, conseguiu dobrar a produção de leite. Em primeiro lugar é o conforto, né? Porque aqui a gente tira o leite de em pé, não precisa estar se agachando e levantando. Sai o malte, entra o arroz. Epagre quer estimular os usos alternativos do grão, entre eles a produção de cerveja. Ela é uma cerveja fácil de tomar, leve, refrescante, e também você atinge um público que às vezes não acaba gostando de uma cerveja com 100% malte. Um pé na semente do morango. Vamos falar desta curiosidade enviada por uma espectadora do programa. E tem doce de leite, esta delícia que acompanha muito bem o pão ou pode ser usada em outras receitas, é a dica da semana. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Popular no mundo inteiro, o arroz alimenta metade da população do planeta. É o terceiro cereal mais consumido, atrás apenas do trigo e também do milho. A Epagre de Santa Catarina quer estimular os usos alternativos para o grão, e um deles é na produção de bebidas. Sai o malte, entra o arroz. Veja só. Reconhecida nacionalmente pelas pesquisas com arroz e lançamento de cultivares, a Estação Experimental da Epagre de Itajaí quer agora divulgar as alternativas de uso deste cereal. Um alimento que pode ser muito mais versátil do que a gente imagina. O arroz ele pode ser um produto usado pela alta gastronomia, né? Através de pratos especiais, risoto. Também ele pode ser processado, produzindo produtos diferenciados como o macarrão de arroz, né? Pão, usando a farinha de arroz, óleo de arroz também, né? E aqui no caso a Faroeste tem demonstrado que é possível também oferecer uma bebida de qualidade com esse produto. A nossa equipe veio a Itajaí conhecer esta cervejaria que utiliza o arroz Miura para a produção da bebida. Cultivar, desenvolvido e lançado pela Estação Experimental. E esse empreendimento traz uma experiência nova, pioneira, já que substitui 100% do malte pelo grão de arroz. E o resultado dessa ideia é um produto exclusivo, com um sabor único, já aprovado pelos consumidores. Pela ação que a gente fez de degustação, trouxemos pessoas que entendem de cerveja e harmonização. Esse trabalho foi bem satisfatório para nós, porque ele trouxe um produto diferenciado. Ela é uma cerveja fácil de tomar, leve, refrescante, e também você atinge um público que às vezes não acaba gostando de uma cerveja com 100% malte. A gente traz uma cerveja 100% arroz, que tem pessoas que são apaixonadas por arroz, então quando ela tomou a cerveja, ela falou: a minha paixão é o arroz. E agora por que não tomar uma cerveja com arroz? As grandes cervejarias hoje no Brasil já utilizam adjuntos na produção de cerveja, né? A produção de cervejas do tipo Pilsen, principalmente no Brasil, já existe com um pouco de arroz, milho, depende da fábrica que produz. A ideia aqui desse projeto com a Epagre, na verdade, foi utilizar 100% arroz, coisa que não fizeram no Brasil ainda. Luciano é um dos sócios da cervejaria. Vitor é o mestre cervejeiro e gerente de produção.
A ideia do empreendimento é aproveitar a proximidade com o litoral e com os turistas e ganhar espaço entre os consumidores mais exigentes. O raio de comércio é de apenas 50 quilômetros. Isso por se tratar de um produto com ingredientes frescos, sem conservantes, uma bebida não pasteurizada e feita de forma artesanal, de curta validade. Uma exclusividade que agrega valor, mas também exige conhecimento técnico, talento e muita dedicação. A cerveja, quando é pasteurizada, ela passa por um processo que ela é aquecida, depois é resfriada, né? Isso acaba gerando um certo cozimento na cerveja, o que tira as características sensoriais de uma cerveja que sai de um tanque fermentador, por exemplo. Então, uma cerveja não pasteurizada vai trazer muito mais frescor e mais qualidade em relação à característica sensorial que a gente quer passar. O maior desafio nosso para poder produzir essa cerveja colaborativa com a Epagre foi justamente achar o caminho, né, desenvolver esse trabalho que nenhuma empresa vem fazendo isso. É um diferencial da cerveja que a gente produz hoje aqui na Faroeste em linha, então ela tem um outro processo, um outro insumo, né, porque você tira totalmente os cereais, né, e acaba trazendo o arroz para a produção, e isso dificulta às vezes no processo com os equipamentos que a gente tem aqui. Mas a gente conseguiu fazer testes antes da produção e a gente achou o caminho certo, a gente trabalhou com pesquisa, repetindo receitas, amostras, ajustando. Desenvolvedora do cultivar utilizado pela cervejaria, a Epagre atuou com o suporte técnico para encontrar o melhor arroz para essa finalidade, analisando as principais características do grão, como genética, estrutura, cor, sabor e aroma. A variedade que nós usamos foi o SCS 122 Miura, né? É uma variedade bastante produtiva e um dos diferenciais que tem esse material, ele na questão do processo de maltagem, né? Ele ofereceu uma série de características positivas e ele foi então escolhido para realizar esse trabalho. Eu acho que hoje as pessoas buscam muito mais qualidade do que quantidade, né? Essa cerveja, por exemplo, que a gente desenvolveu com a Epagre, ela não tem glúten, que é uma característica diferente das outras cervejas do mercado. Então acho que está muito associado à qualidade de vida dessa geração que está vindo e até uma reeducação em relação aos hábitos alimentares, né? As cervejas produzidas aqui não têm conservantes, são totalmente orgânicas, então isso traz com certeza uma característica maior e um consumo, de certa forma, mais saudável para a pessoa que consome isso, né? A ferrugem asiática atinge as lavouras de soja de uma forma muito agressiva. Por se adaptar, ela não encontra barreiras na disseminação. Este foi um dos principais assuntos de um seminário sobre o grão em Ituporanga. Estes pontinhos marrons na folha da soja são sinônimo de dor de cabeça. A ferrugem asiática é provocada por um fungo e sobrevive em plantas vivas. Ataca diretamente as folhas, causando a queda, o que impede a formação dos grãos e assim pode reduzir a produtividade em 70%. A agressividade tem muito a ver com a quantidade de esporos. Em uma lavoura bastante atacada, a ferrugem pode desfolhar as plantas em questão de 10 a 15 dias. É muito rápida o processo de multiplicação, disseminação. Ela dissemina basicamente pelo vento, né? Então nós temos ferrugem que não que obrigatoriamente ela está aqui, ela pode estar vindo de outras regiões, né, por correntes aéreas. Ela entra, cai na soja, né, e começa todo o ciclo. Este foi o tema principal do seminário da soja promovido pela Cravil em Ituporanga. A intenção é conscientizar os agricultores às vésperas da nova safra. O destaque é para a questão dos manejos preventivos. Não adianta o produtor querer curar a doença após ela estar instalada na lavoura. Então o manejo preventivo é essencial. Seguindo todo um procedimento de aplicação, iniciando com um bom produto, aí controla, não eliminando totalmente, mas sim um bom controle. Na luta contra a ferrugem asiática foram repassadas ainda outras dicas, como a rotação de princípios ativos, escolha correta do bico dosador. Técnicas que muitas vezes não representam altos custos, mas sim
é basicamente informação aplicada. Muitas vezes o produtor ele acaba esperando um pouco, né, na tentativa de retardar uma aplicação, porque não está querendo gastar aquele produto ou fazer aquele investimento naquele momento, né? Mas às vezes ele, nesse momento que ele deixa de fazer aquele investimento na hora certa, daqui a pouco ele vai ter que estar gastando muito mais, né? O vazio sanitário da soja, que proíbe a presença de plantas vivas na lavoura no período de entre-safra, é uma das principais formas de diminuir o potencial de inóculo. As variedades de soja mais resistentes também são uma alternativa. Elas aceitam um pouco mais a esporulação e ela, através da própria característica dela, ela se defende um pouco mais. Então a gente chama de sojas que têm nível de tolerância. De formas mais ou menos graves, a ferrugem asiática está no país inteiro. A regra, segundo o pesquisador, é fazer o monitoramento. E, de uma forma mais preventivamente, utilizar os defensivos que podem nos auxiliar na redução dessa questão da infecção. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, voltou atrás e, em uma reunião com líderes do agronegócio, decidiu manter a alíquota sobre os defensivos agrícolas em 0 até o final do ano. Nas últimas semanas, o governador tinha gerado polêmica ao afirmar que seria irresponsabilidade de gestão ter incentivo fiscal na compra dos defensivos. Sem o incentivo, os produtos teriam um acréscimo de 17%, o que aumentaria e muito os custos de produção na safra. Com a nova decisão de Moisés, a partir do começo do ano será adotada uma alíquota gradativa de acordo com a periculosidade de cada defensivo. Daqui a pouco a gente volta com a estreia da Missão Holanda. Entramos em um dos maiores concorrentes da produção de cebola brasileira. Qual será o segredo para tamanha produtividade e os custos de produção? O que estuda a pesquisa sobre cebola em uma das maiores universidades agrícolas do mundo. Daqui a pouco estaremos de volta. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Holanda é hoje um dos principais concorrentes do Brasil quando o assunto é produção de cebola. Números impressionantes, tecnologia de ponta, um sistema de exportação de causar inveja. Mas o que será que este país tem de tão diferente? A partir de hoje, a gente começa a exibir uma série de reportagens sobre este assunto. Nós pegamos carona com uma comitiva do Alto Vale que esteve por lá e a gente começa falando das lavouras. Oferecimento Cravil, somos cooperativa.
Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. B3N Colchões e Estofados, há 4 anos atendendo o Alto Vale. Financie seu galpão pelo Plano Safra. Ecotrate, prático, rápido e do seu jeito. Cebolão Atacadista. E a Grise, tecnologia brasileira para pulverização de lavouras com drone. É tempo de colheita da cebola na Holanda, mas ao invés de pessoas, máquinas. A Holanda compõe a região conhecida como Países Baixos e faz jus ao nome. 70% do território fica abaixo do nível do mar. Os constantes alagamentos foram resolvidos com a construção de grandes diques, o que trouxe segurança para o plantio. Se comparar com Santa Catarina, o país europeu tem metade do território e mais do que o dobro da população. Terra de batata, beterraba, cenoura e de cebola. Pequenos no tamanho, gigantes quando o assunto é a exportação da hortaliça. The Netherlands have a production share of about 2% when we talk about the world production of onions, but our export market share is 20%. So 95% of our production we export through 140 countries worldwide. Representatividade que começa já no campo. A colheita de cebola na Holanda começa em agosto e segue até setembro nas variedades do Tarde. E pensa na colheita. Em anos bons, eles chegam a produzir 90 toneladas por hectare. We are really happy if we produce between 70 and 80 tons a year when the year is really good, so that we have once a week rain and a lot of sun. Because of the day length. Here we have a day length of 16.5, 17 hours, the longest day. Para obter produtividade é essencial a pesquisa. Nós estamos em uma das mais importantes universidades neste assunto, onde um dos principais focos é a produção de cebola. A Universidade de Wageningen possui 1.150 hectares e muitos deles de campos de cebola. Por aqui, os testes acontecem com um velho conhecido dos produtores brasileiros, o trips ou piolho, que, segundo o pesquisador, está se tornando um problema no país. We think it has to do with different ways of farming. In, let's say, 15, 20 years ago, the fields were in the winter less green as they are now. We now use more green fertilizers, and it means that the fields are much longer green than in the past. Trips have more plants to survive in the winter. And our winters are becoming milder and milder, so also that's in their benefit. So they easily survive the winter over here. And trips is coming up a problem, but we have also some solutions to solve it. We use more chemical products, but there is one has introduced 5 years ago, and that's the best one nowadays we have to keep the trips away. A pesquisa faz testes com diferentes princípios ativos, mas isso também pode ser um desafio. The chemicals we were used to apply, sometimes the registration is not continued, or the EU law says, well, you can't use that anymore. So that means that we have to look for alternatives. For example, like fungicides, new types of are being tested over here to see how they perform on a small scale, and maybe we can put it on a bigger scale. Pesquisas em conjunto entre universidade, empresas, governo e agricultores que têm como objetivo aumentar a qualidade da cebola. Assim como no Brasil, os defensivos são essenciais para garantir a produção. In growing season we're spraying every 7 days, like Mincosep and Fadango. We do that I think 10 times in the growing season every year. We're spraying for herbicides like 3 or 4 times, also every week. For the insects like trips is 3 times, and for the fungicides it is 5 times.
Mas, assim como no mundo inteiro, existe a pressão pelo menor uso dos químicos. We have a spraying machine about 45 meters. We bought a new one with the new techniques because the government wants that we spray less and we spray more specific. So we have to spray lower and with less pressure. E apesar de tudo isso, outra característica da produção holandesa é a competitividade. A média do custo de produção fica entre 8 e 10 centavos de euro por quilo, cerca de 45 centavos de real. One year we have 40 tons an hectare, the other year 75. So that's a very big difference. But the costs are most the same, and that is about 5,000 euros per hectare. That is for the machinery, for the seeds, for the pesticides, for the labor, for the fields, that all together. Normally we need to produce the onions for between 8 and 10 cents, and then we need a little bit more to live and to invest in new machines and everything. Aliada à alta produção e ao baixo custo, a Holanda ainda é especialista em logística. E é isso que torna o país tão competitivo. We can ship for 4 cents per kilogram from the Netherlands to Brazil. And I heard that the growers in Brazil, they need at least 10 cents from the grower till the market. So it's much cheaper from the Netherlands to South America than within South America to another place. É especialistas de verdade. E na semana que vem, na segunda reportagem da série, vamos falar de tecnologia. A máquina de semear cebola que finaliza 25 hectares em um dia. As máquinas que substituem a mão de obra também na colheita. E tem ainda os mini bulbos que ajudam a programar a lavoura para estar mais tempo no mercado e ainda evitar prejuízos. Um grande abraço para o Elcio da KRG Turismo, que organizou toda esta comitiva que foi aqui da região do Alto Vale para a Holanda, também para o Richard, que é embaixador da Holanda no Rio Grande do Sul, e também aos agricultores e empresas que receberam a gente na Holanda. E na semana que vem tem mais. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta tem série Impulso para Crescer. Galpão novo que permitiu a compra de mais vacas e assim dobrou a produção. Tem a anomalia no morango. O que será que aconteceu? E a dica para preparar o doce de leite. E é claro que a gente fez do jeito tradicional, no fogão a lenha. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. A família Eger de Petrolândia deu um grande passo em busca de mais comodidade e também para aumentar a produção de leite. Eles construíram um novo galpão de ordenha e tudo isso foi possível graças ao Impulso para Crescer.
amor pela agricultura pode ser observado nas mais diversas atividades. E um sinal é quando se procura melhorar, ampliar e trazer mais produção também. Seu Ed e a esposa Inete são exemplos disso. Eles trabalham com a produção de leite na localidade de Pinhal há pelo menos 15 anos. Uma história que já veio de pai para filho. Daí nós fazíamos roça, plantava cebola. Daí foi botado 4 vacas e depois disso foi comprado mais umas e criou umas novilhas e a gente foi aumentando o quartel de vacas. Daí, né? E como evoluir faz parte de uma boa história, o casal decidiu inovar há cerca de 1 ano na construção deste galpão de ordenha mecanizada de 300 metros quadrados. Em primeiro lugar é o conforto, né? Porque aqui a gente tira o leite de em pé, não precisa estar se agachando e levantando. E na nossa instalação antiga era balde ao pé, era agachar, levantando, então a gente já não está mais muito novo, começa a dar dor na coluna, nos joelhos, e hoje aqui para nós ficou muito fácil, visto da antiga. Né? De 16 vacas, a nova estrutura possibilitou a compra de outras 20. E as vaquinhas aprovaram. A média diária de leite foi para mais de 27 litros por animal. Este galpão custou cerca de R$95 mil e foi financiado através do Pronaf Mais Alimentos. Nesta propriedade ainda teve um diferencial. O casal conseguiu se enquadrar no programa Menos Juros do governo do estado. O Pronaf Mais Alimento é aquela linha de crédito específica para o produtor de alimentos, né? Então, todo associado, pequeno produtor rural, né, que tiver uma DAP, uma declaração de aptidão ao Pronaf ativa, ela tem acesso a essas linhas de crédito com os juros subsidiados do governo, né? E esse caso específico do Sr. Ed contou também com esse auxílio a mais do programa Menos Juros. Então, ele pagou uma taxa de juros aí de 3% ao ano. Ajudou muito, né? Ao todo, aí até final do pagamento, dá bastante, né? Um custo que ajuda muito, né, pra gente. O prazo de pagamento do Edio será de 8 anos, mas no programa o agricultor pode escolher até para 10. E o encaminhamento é super rápido, né? Ele trazendo o projeto da Ipagre para nós, o Cicobi Alto Vale encaminha esse projeto, né, para aprovação e depois disso é só tocar a obra. E depois do investimento, a família se empolgou. Comprou uma ordenhadeira nova e o segundo refrigerador, de 880 litros. Incentivos são necessários para motivar os agricultores que permanecem no interior fazendo um bom trabalho. Seu Edio continua em busca de novas melhorias. A gente ainda quer melhorar mais, né? Genética de vaca, principalmente, né? Cada vez tentando melhorar mais. Quanto mais produção, melhor, né? Mais sobra pra gente. A Flávia Guzon, de Flor do Sertão, em Santa Catarina, mandou pra gente alguns vídeos curiosos. Olha aí. O morango ainda está ali, nem bem vermelho, e já tem pezinho de morango grudado. A Flávia estranhou muito esta situação e mandou pra gente, querendo saber o que aconteceu. Segundo o pesquisador Gervini, da estação da Ipagre de Ituporanga, o que aconteceu é simples: a brotação de um dos aquênios, que são os frutos verdadeiros do morango. Segundo ele, isso pode acontecer quando está bastante frio. E agora vamos falar dele, um dos doces mais deliciosos que existem. Apesar disso, o doce de leite é simples de fazer e, se feito no fogão a lenha, fica ainda mais saboroso. E para fazer essa receita, nada melhor do que um fogão a lenha bem caseiro. Mas se você quiser, também pode preparar no fogão a gás. Só que, é claro, vai ser um pouquinho mais rápido, né? Então a gente vai começar colocando os ingredientes na panela. Para esta receita você vai precisar de 2 litros de leite, que pode ser o tirado direto da vaca ou também aquele comprado no supermercado, 500 gramas de açúcar, uma pitada de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. Primeiro passo então, a gente coloca aqui na panela 2 litros de leite. Daí a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio, assim, uma pontinha de colher. E vamos mexer para misturar bem. Agora o próximo passo é esperar esse leite começar a levantar fervura e a gente vai colocar o açúcar e também o sal.
Importante dizer, né? Durante todo esse processo, até que o leite começa a ferver, você tem que ficar mexendo, porque não pode grudar no fundo. Se grudar no fundo já dá gosto e daí perde o sabor do doce de leite. Agora, ó, que começou a levantar a fervura, a gente vai colocar metade do açúcar. E daí a gente vai continuar mexendo, vai contar 30 minutos e daí vai adicionar o resto do açúcar e também a pitada de sal. Bem, então agora a gente já mexeu 30 minutos, né? Fica mexendo direto para não queimar. Vamos colocar a segunda parte do açúcar e também a pitadinha de sal. O sal ele é essencial, né, para tirar aquele gosto tão doce do doce de leite. Bota uma pontinha de colher. E vamos continuar mexendo. Olha, aqui na metade do processo, acabei decidindo fazer uma substituição daquela panela por essa daqui de ferro. Por quê? A panela de ferro, ela gruda bem menos no fundo, né? Quem tem uma panela de ferro sabe como é bom para quem gosta de fazer receitas. E também porque não tem igual o gostinho de algo feito na panela de ferro, né? Mas ainda assim é preciso ficar mexendo sempre. E de agora em diante, o doce de leite também vai ganhando já aquela consistência de leite condensado. Se você quiser usar ele para alguma receita, já está chegando nesse ponto. Se não, você pode esperar então para ter esse ponto de doce de leite, que também vai chegar daqui a pouco. E tem que cuidar porque de agora em diante ele começa a levantar a fervura. Então tem que ficar mexendo sempre e cuidando para não passar por cima. Já estou mexendo há 1 hora e 15 minutos e agora começa o ponto do doce de leite. A gente vê que ele não ferve mais num canto, no outro canto, ele ferve como um todo. Daqui em diante, então, o doce de leite já tem o ponto. E você pode escolher qual que você prefere. Se você quer ele mais bolinho, mais como uma geleia ou mais firme, então é você que escolhe de agora em diante, mas já está no ponto. Certinho 1 hora e meia depois de a gente começar, o doce de leite está pronto. Ele reduz pela metade do tamanho inicial, então aqui ele vai render mais ou menos 2 potinhos de meio quilo. Então agora chegou a hora boa de experimentar nosso doce de leite. Eu já coloquei um tempo na geladeira, né? O essencial é você deixar de um dia para o outro na geladeira e ele vai chegar na consistência ideal. É muito bom para comer com rosca, com pão de milho, com pão de trigo. Eu vou comer aqui com pão de milho. Muito bom. Como é um processo um pouquinho mais demorado para fazer esse doce de leite, uma dica é você fazer uma panela grande, faz umas 2 receitas e pode guardar na geladeira. Pode ficar até uns 2 meses na geladeira bem fechadinho e ele ainda vai estar muito saboroso. É isso, Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!